Aqui é Walter Pouso, do canal Jornada pela Liberdade, falando de liberdade e relação da liberdade com a independência financeira. Muito se fala nos últimos tempos sobre você não vai ter nada, mas vai ser feliz. E morei 2 vezes na Escandinávia, né? E eu vi, os países lá são considerados no ranking da felicidade. Os países são os primeiros, o segundo país com pessoas mais felizes. E você sabe que é interessante. Eu tenho um amigo, por exemplo, tenho vários assim, tá? Um amigo, por exemplo, que não tem automóvel, 45 anos, 3 filhas, a esposa também trabalha, ele trabalha numa empresa de consultoria internacional, não tem automóvel, tem um apartamento, um bairro normal de Copenhague, e deve ter pago 2/3 do apartamento, né? Ou seja, o apartamento também não é dele, ainda parte dele pertence ao banco, né? Entendeu? Então é o tipo do negócio, como ser pobre, ou não ter muito e ser feliz, né? Entende? É interessante que lá a economia é toda estruturada de uma forma, todo mundo é guiado pelo mesmo caminho, sem se perceber. Você, como uma pessoa externa, você como um estrangeiro, você percebe, você que está sujeito a economias de outros países, formas de viver de outros países, você vê. Mas eles não percebem isso, estão completamente inseridos nesse contexto, não sabem como sair disso. Então o que acontece? Vou contar o que todos os escandinavos fazem. Eles saem de casa aos 18, 20 anos, vão estudar na capital, numa universidade. Lá o Estado paga para a pessoa estudar, é engraçado, né? Completamente diferente dos Estados Unidos. Aí ele passa 5, 6, 7, 8 anos às vezes estudando, que muitas vezes ele trabalha e estuda ao mesmo tempo. Aí termina de estudar, ele está morando num apartamento pequeno no centro de Copenhague, próximo da universidade. Ele continua lá, vai pagando todo mês uma mensalidade, sai, conhece uma garota, vão morar juntos num apartamento de um deles, continuam pagando esse apartamento. Tem o primeiro filho, ou seja, lá pelos 30, 32 anos, tem o primeiro filho. Aí mudam para um apartamento maiorzinho, 2 quartos, algo assim. Dão o apartamento que estavam pagando, o que pagaram como entrada nesse outro apartamento, recalcula a parcela para terminar o empréstimo em 35 anos e continuam pagando. Então estão no centro de Copenhague em um apartamento mediano. Tem um segundo filho. Aí quando tem o segundo filho, eles mudam para uma casa no subúrbio, uma casa, no geral lá são casas com 730 metros quadrados de terreno, com quintal, é tipo as casas que tem nos filmes norte-americanos, são as casas que tem por lá. Dão o que pagaram já do apartamento de 2 quartos, um pouquinho maior, como entrada, refinanciam o restante e continuam pagando. E vão pagando assim pelo resto da vida. O salário de um deles vai completamente para o pagamento do mortgage, do financiamento, e o salário do outro mantém as contas da casa, umas férias anuais, algumas coisas assim, né? Tá? E assim, e quando chegam próximo dos 63, 64 anos, próximo da aposentadoria, terminam de pagar o empréstimo com 60 lá se aposenta com 67,5. Com 67,5 se aposenta, tá? A renda cai um pouco, mas como eles deixaram de pagar o financiamento, estão bem, né? Conseguem ter um padrão de vida como tinham antes. Os filhos já saíram lentamente de casa, 1 ou 2 ou 3 filhos. Então ficam os 2 velhinhos numa casa grande,
com um quintal grande, ficam se fazendo jardinagem lá, tendo que trabalhar braçalmente, porque qualquer serviço é caro, então os próprios idosos vão cuidando da casa sozinhos, né, numa casa grande. Muito bem, é assim a vida e de todos. Esse é o mapinha que eu falei para você, de todos eles e dos meus amigos que eu trabalhei lá a primeira vez em 2006 a 2009. Depois eu retorno e vejo eles e sei exatamente em que estágio da vida que eles vão estar, né? Entende? Assim, típico. E aí o sistema aumenta o valor das casas, todas custam muito, é importante para os bancos, né? Já que vai financiar só, o juro vai ser 1, 2, 3% ao ano, tem que seja 3% de montante enorme, né? Para poder gerar receita para um banco, né? Entende? O imposto, que aqui no Brasil é o IPTU, né? Um imposto residencial, lá é 0,46% do valor do imóvel. Puxa, mas o imóvel custa uma fortuna. Então, o pessoal paga um mês mais ou menos de salário como imposto do imóvel dele, né, no início do ano. Um mês, cara, entende? Fora o imposto sobre o salário normal, né? Quando eu trabalhava lá, a primeira vez eu paguei 47% de imposto, deduzido automaticamente do meu salário. A segunda vez foi 53%, 54%. Ou seja, você já deixa mais da metade do seu salário para o governo. Mas as coisas funcionam, né? E aí você tem os serviços bonitinhos, legais, e é feliz. Não tem nada, não tem um carro, no caso desse meu amigo. A casa você não termina de pagar só quando vai quase morrer. Mas a tua vida é uma vida escandinava, né? Entendeu? É estranho, é bem diferente do que a gente vê no Brasil, diferente do que a gente pensa, por exemplo, para quem segue o movimento FIRE, para quem pensa em minimalismo, né? Que é conseguir a liberdade financeira para você ter liberdade, diversas outras liberdades, né? Entende? E aí realmente usar o tempo é ser seu, né? Lá o tempo, o cara permanece trabalhando até 67 anos, meio. É estranho, é complicado. Mas é uma fórmula engraçada que o cara realmente fica feliz. E quando eu dizia, olha, eu tenho essa quantidade de bens, ou os serviços custam tanto no Brasil, ou tenho isso, ou pretendo me aposentar aos 45 anos, era uma surpresa completa, entendeu? Então eu considero isso uma prisão que se vive lá, né? O sistema põe uma forma de pensamento que a pessoa fica tão imersa nela que não percebe que ela está sendo induzida a ter esse pensamento. É bem interessante, mas funciona, são felizes, né? Bom, um grande abraço e até a próxima.